Flávio Bolsonaro recebeu R$96 mil em 48 depósitos no mesmo mês. Esse é mais um vídeo da TV Coiote e lembre-se que você pode ficar sempre bem informado recebendo as notícias no seu WhatsApp. Para isso basta você enviar uma mensagem para o número 011 94 387 7721 e salvar o número nos seus contatos que eu envio todos os vídeos novos e notícias do site para vocês. Bom, gente, o Flávio Bolsonaro aí tá numa situação cada vez mais complicada. A gente teve o caso envolvendo o seu assessor Fabrício Queiroz no mês de dezembro. Esse caso veio à tona a partir de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, conhecido como COAF. E agora tem o vazamento de mais um relatório do COAF, solicitado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que indica não uma participação por parte do Fabrício Queiroz, mas coloca a conta bancária do Flávio Bolsonaro como uma conta recheada de transações extremamente suspeitas. Basicamente é isso que foi informado no relatório do COAF novo. No dia 9 de junho de 2017 foram realizados 10 depósitos bancários no intervalo de 5 minutos, entre as 11h02 e as 11h07, cada um dos 10 depósitos com o valor de R$2 mil na conta de Flávio Bolsonaro, na agência bancária que fica dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, onde ele era deputado estadual. No dia 15 de junho, ou seja, 6 dias depois, foram feitos mais 5 depósitos, também R$10 mil no total, 2 mil em cada depósito, num período de 2 minutos, das 16h58 até as 17 horas. No dia 27 de junho de 2017, foram feitos mais 10 depósitos, cada um de 2 mil, num intervalo de 3 minutos, das 12h21 até as 12h24. 28 de junho, 8 depósitos, no intervalo de 4 minutos. E no dia 13 de julho, 15 depósitos, em um intervalo de apenas 6 minutos. Bom, esse relatório do Conselho de Controle de Atividade Financeira, o COAF, ele foi solicitado pelo Ministério Público agora no dia 14 de dezembro de 2018, depois que teve o burburinho todo ligado ao primeiro relatório, em que foram indicadas aquelas transações suspeitas envolvendo o assessor do Flávio. Transações essas que criam repercussão e dor de cabeça no governo Bolsonaro até esse momento, e tiveram como auge essa dor de cabeça durante a última semana, com aquele pedido do Flávio Bolsonaro para que a investigação fosse para o Supremo Tribunal Federal. Isso não só desagradou muita gente da oposição, eu digo também na sociedade como um todo, mas obviamente no meio político, criou uma repercussão muito grande, como também apoiadores do governo Bolsonaro e apoiadores do Flávio Bolsonaro. Então isso criou aí problemas sérios para o governo e para a capacidade de articulação política, sem contar as questões jurídicas. E aí a gente tem esse segundo relatório divulgado. O COAF disse que essas transações têm caráter suspeito, apesar de que qualquer um que observe uma movimentação como essa consegue identificar muita coisa bastante esquisita, porque existe aí uma circular, né, do Banco Central, um aviso do Banco Central, que diz que a realização de operações que por sua habitualidade, valor e forma configuram artifício para burla de identificação dos responsáveis ou dos benefícios finais seriam aí indícios de lavagem de dinheiro, né? Basicamente a definição de lavagem de dinheiro. Então o que a gente tem de estranho aí? Por que esse depósito não foi feito na boca do caixa? No caixa eletrônico você pode realizar depósitos com envelopes, e nesses depósitos de envelope você não precisa se identificar, né? O depósito é sem identificação, na boca do caixa também, mas existe uma pessoa lá e existem pessoas observando a dinâmica que acontece. O caixa eletrônico é praticamente uma urna eletrônica em algumas medidas. O número de depósitos por ocasião, de onde vem, pegando o último dia, 13 de julho, de onde vem R$30 mil em dinheiro vivo? É muito raro hoje em dia a gente ver essa circulação de dinheiro. Outra suspeita muito grande, o tempo. E o tempo é a questão mais esquisita, porque o tempo ele indica, e não dá certeza, mas indica que mais de uma pessoa estava realizando esse depósito ao mesmo tempo. Na mesma agência, nos caixas eletrônicos da agência bancária que tem dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. No dia 27 de junho, por exemplo, em que você teve 10 depósitos no período de 3 minutos, cada depósito por caixa eletrônica teria sido feito em 18 segundos. Se fosse uma só pessoa fazendo.
É um tempo bem complicado, e quem já fez depósito por caixa eletrônico sabe que isso é praticamente impossível. Mesmo você chegando com um pacote selado, no tempo de colocar hoje em dia impressão digital, digitar a senha, depois escrever o valor que está sendo depositado, abertura, joga e tudo isso é um processo mais demorado. Então é muito esquisito alguém fazer isso ou com tanta pressa, ou então foi feita aí por várias pessoas diferentes. Isso lembra o caso Fabrício Queiroz, porque o que ninguém disse oficialmente, mas o que indicava o caso Fabrício Queiroz, e o que fez inclusive que o Flávio Bolsonaro reagisse essa semana, apesar de eu ter considerado uma reação meio suicida, pedindo para que a investigação fosse no Supremo Tribunal Federal, Fabrício Queiroz recebia dinheiro de uma série de pessoas, tinha uma série de transações de cunho muito esquisito e realizava saques muito esquisitos. E um esquema muito famoso que você tem, é isso que está sendo investigado pelo MP com os relatórios da COAF, que é o esquema de rachadinha. Rachadinha é quando o deputado ou o senador, também serve, no geral isso acontece mais com deputados estaduais e vereadores, mas acontece na Câmara Federal e no Senado também. Tem lá 10 funcionários, cada um ganha 5 mil, ele tem essas contratações com uma condição. Cada um vai ganhar 3 mil, os outros 2 mil me repassa para o meu bolso. Por quê? Porque é melhor do que ele não ter ninguém ocupando o cargo. Porque se ninguém ocupa o cargo, o dinheiro volta para os cofres públicos e não é utilizado para pagamento de salário. Então se configura assim como desvio de dinheiro público, caso de rachadinha, e se configura assim como um caso de corrupção, claramente. O que se pensou sobre o caso Fabrício Queiroz Fabrício recebia o dinheiro dos outros presentes do gabinete, dos outros trabalhadores do gabinete, inclusive da sua própria filha, o trabalho completo, o salário completo dela, sacaria esse dinheiro e entregaria para o Flávio Bolsonaro. Essa era a suspeita que estava permeando o Fabrício Queiroz, não só ele, é por isso que a suspeita contra ele caía muito para cima do Flávio Bolsonaro. E os dados que foram divulgados agora na noite de ontem, eles praticamente trazem mais evidências dessa possibilidade. Possivelmente Fabrício Queiroz pode ter feito esses depósitos, outros servidores podem também ter realizado esses depósitos. Obviamente, e algo inadequado, como o vazamento como algo inadequado, acaba sendo muito nebuloso também. A gente não tem dados sobre outros meses. A gente não tem dados sobre 2018, outros do mês de 2017. A gente não sabe se a gente só tem dado desse mês de 2017 porque foi o único mês em que ocorreram coisas esquisitas ou porque foi o único que foi captado pelo COAF e tudo mais. Eu vou continuar cobrindo esse caso com vocês de forma bastante ferrenha e muito possivelmente hoje ou amanhã eu vou publicar vídeo novo comentando aí a decisão do Flávio Bolsonaro de entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal. O que vai criar essas novas informações divulgadas que são, sim, bem mais pesadas que a anterior. A situação do Flávio Bolsonaro hoje é bem desesperadora. Eu não digo nem desesperadora do ponto de vista jurídico, porque no meio jurídico o negócio não foi tão longe ainda. Mas do ponto de vista político, do ponto de vista do discurso, isso prejudica muito, desgasta muito a imagem dele. Podia desgastar só a imagem dele, mas com a ação dessa semana aí, pode cair um pouco no colo do Bolsonaro e eu vou comentar sobre isso. A investigação, ele próprio dizendo que a investigação tem nível federal, pode trazer aí uma coisa, a Michele Bolsonaro recebeu aquele depósito de 24 mil, deu uma explicação e tudo mais, mas pode trazer alguma coisa, pode jogar o problema no colo do governo federal. Um problema que estava mais restrito ao Rio de Janeiro e, óbvio, da parte dos opositores do governo era algo direcionado ao próprio Jair Bolsonaro e não só ao Flávio. Mas entre apoiadores a crítica era mais concisa só no Flávio. Eu acredito que a situação está tão desesperadora, as atitudes da defesa estão sendo tão errôneas e também as atitudes dos membros do governo, a reação do próprio Jair Bolsonaro nesse caso, pode criar aí um problema a nível governamental federal. Até mais, gente, um abraço. Lembra de receber as notificações no seu WhatsApp 011 94 387 7721. Salva nos seus contatos, envia a mensagem que você já está cadastrado para ficar sempre muito bem informado aqui na TV Coiote. Vídeo de opinião sobre o caso do COAF, o que eu fiz em dezembro, do Queiroz. Vídeo explicando o caso do COAF de dezembro, sem as informações novas. Isso, gente, e até mais.